Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Petra colocará sua mãe contra a parede, após Gentil ser preso, e faz uma revelação tão chocante sobre a noite em que Agatha partiu, que nem o público sabia ainda. Vinícius recupera a memória completamente, e decide ajudar Aline a recuperar suas terras. A audiência pelas terras de Aline começa. Antônio e Irene mentem muito. Silvério diz a Antônio que eles estão muito perto de ganhar e ficar com as terras. No entanto, primeiro, Marino aparece e grita: "Eu tenho provas de tudo o que esse homem fez de errado! E todos vocês vão ver!" Em seguida, Petra surge chorando e grita: "Eu também preciso falar a verdade sobre esse homem que um dia foi o meu pai!" Pra piorar a situação dos La Selva, Vinícius surge vivo na audiência e desmascara Irene e Antônio na frente de todos. Então o juiz toma uma decisão. Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer quando Petra entrar furiosa em casa. Irene a recebe e diz: "Ah, que bom que você voltou pra casa, Petra. Eu sabia que você ia pensar melhor. Ia perceber que estava fazendo uma grande besteira." A mocinha a interrompe e fala: "Mãe, olha pra mim. Você não pode deixar que o seu Gentil pague por uma coisa que ele não cometeu. Foi você. Eu sei que foi você que acertou a Agatha." Irene fica acuada com a firmeza de Petra e começa a gaguejar. Cínica, ela diz que não sabe do que a filha está falando, mas Petra mostra que não está para brincadeira e avisa: "Eu cansei de ficar calada diante disso tudo. Cansei." A mocinha dá as costas e sai andando. Irene fica sozinha e preocupada diz: "Meu Deus, nunca pensei que eu estaria em risco desse jeito pelas mãos da Petra. E agora, o que eu faço?" Petra sai de casa e diz a si mesma: "Eu não posso deixar que os outros paguem por coisas que os meus pais fizeram. Eu preciso tirar o Gentil da cadeia e denunciar a minha mãe. Eu sei quem pode me ajudar." Petra tem a ideia de ir atrás de Ramiro e fala: "Vou colocar o Ramiro contra a parede e mandar ele me contar tudo o que a minha mãe já mandou ele fazer. Chegou a hora de descobrir quem a dona Irene La Selva é de verdade." Petra faz o que falou e sai determinada atrás de Ramiro. E enquanto isso, na delegacia, o rapaz depõe para Marino em troca da colaboração premiada. Ramiro conta tudo o que Antônio já mandou ele fazer. "Desde que eu fui trabalhar pro patrão, eu já dei fim em um montão de gente só porque ele mandou. Se a viúva é viúva hoje, foi porque o patrão mandou dar um fim no Samuel, marido dela. Se o delegado quiser, eu até mostro onde que eu escondi o corpo desse povo todo." Kelvin arregala os olhos e sussurra: "Pelo amor de Deus, Ramiro, eu odeio te ouvir falando essas coisas, sabia?" Ramiro continua contando tudo o que já fez de ruim, amando de Antônio, e depois assina o depoimento. O rapaz vai embora junto com Kelvin, e no meio do caminho, comenta: "Eu tô muito orgulhoso de você, viu, Ramiro? Muito orgulhoso de todas as suas atitudes. Finalmente a gente vai viver longe daquele homem." Os dois voltam para o bar, e na porta encontram Tadeu e Enzo conversando com o homem que acertou em Lucinda. O capanga de Antônio vende o veículo para Tadeu e sai correndo para fugir de Nova Primavera. Feliz da vida, Tadeu comenta: "Dá só uma olhada nessa nave, Enzo. Eu não acredito que eu comprei esse carro por aquela pechincha. A sorte tá voltando pra mim." Receoso, Enzo comenta: "Eu acho que tem alguma coisa estranha nessa história, Dr. Tadeu. Ninguém vende um carro barato desse jeito e do nada." Tadeu o interrompe e fala: "Não vou deixar que você atrapalhe a minha felicidade com a sua inveja, Enzo." Tadeu continua admirando o carro. Kelvin e Ramiro entram no bar e dão de cara com Petra. A mocinha se aproxima e avisa que quer conversar com eles. Receoso, Ramiro começa a gaguejar e pergunta: O que a dona patroinha quer com eu? Aconteceu alguma coisa, Petra?" Kelvin observa e ela responde: "Ramiro, eu vim até aqui porque eu quero que você me conte tudo sobre a minha mãe. Tudo, principalmente o que ela fez com a Agatha. Eu tava lá e vi ela parada em frente ao corpo da Agatha. A minha mãe disse que você acertou ela. É verdade?" Receoso, Ramiro diz: Mato Grosso do céu." Kelvin a interrompe e avisa: "Eu vou contar. Não foi o Ramiro que acertou a Agatha, Petra. Quem tem que pagar por isso não é ele não. É a sua mãe. Aliás, a Irene tem uma pilha de coisa que fez contra a lei e precisa pagar." Desesperado, Ramiro pede: "Não fala nada, Kelvin. Não fala nada." Pasma, Petra diz: "Não, eu quero saber. O que você sabe sobre a minha mãe que eu não sei, Kelvin? O que contra a lei você sabe que ela fez?" Kelvin não segura nada, encara Petra e diz: "Se você não soube, meu bem, foi a sua mãe que tentou acabar com o Caio, mas o Daniel acabou perdendo a vida nessa." Ramiro abaixa a cabeça e não diz nada.
Petra fica mais em choque ainda, começa a gaguejar e questiona. O que foi que você disse, Kelvin? Como é que você sabe disso? Não é possível uma coisa dessas. Kelvin a interrompe e responde. Pois eu ouvi com os meus próprios ouvidos, Petra. A sua mãe contratou um capanga para cortar os freios do carro do Caio, para que ele batesse as botas, e o Daniel ficasse com a tal da sucessão. Mas acontece que naquele dia, o Daniel pegou o carro que era do Caio. Ela é a culpada pelo falecimento do próprio filho. Quando escuta aquilo, Petra perde o chão e começa a chorar. Não, eu não posso acreditar em uma coisa dessas. Não posso. Isso é demais pra mim. A minha mãe, foi ela. Foi ela quem cortou os freios. Ramiro continua com a cabeça abaixada e fala. Eu sinto muito, patroinha. Mas foi ela mesmo. Foi a dona Irene que tentou dar um fim no Caio. Mas o Daniel acabou indo. Furiosa, Petra anda de um lado para o outro e fala. Eu não posso acreditar em uma coisa dessas. Isso é muito pior do que eu pensava. Muito. Meu Deus. Alguém precisa fazer alguma coisa. Eu tenho que contar pra todo mundo que foi a minha mãe. Que foi ela quem fez isso. Eu vou acabar com ela. Chegou a hora da minha mãe pagar. Petra continua fora de si e pensa em alguma forma de castigar a sua mãe. Até que ela tem uma ideia e fala. É isso. Já sei o que vou fazer. Já até sei quando é que vou fazer isso. Chegou a hora de todo mundo descobrir quem a minha mãe é de verdade. Fora de si de tanta raiva com a descoberta, Petra monta um plano para desmascarar sua mãe em grande estilo, do jeito que ela merece. Antônio e Irene são notificados da audiência que definirá a posse das terras de Aline. O casal se encontra com Silvério, acerta todos os detalhes e o advogado avisa. Nós temos chances bem grandes de ganhar essa causa, Dr. Antônio. Única coisa é que agora não temos mais o depoimento do Vinícius a nosso favor. Irene abaixa a cabeça e não diz nada. Ainda nervoso, o fazendeiro fala. Aquele geólogo teve o que mereceu. Mas a gente vai dar um jeito de ganhar aquelas terras, mesmo sem ele. Eu confio em você, Silvério. Você vai conseguir ganhar essa causa. Afinal de contas, é por isso que eu te pago uma grande fortuna todos os meses, não é? Silvério continua apreensivo, e eles partem em direção ao local da audiência, sem imaginar a grande reviravolta que está prestes a acontecer. Na aldeia, Vinícius tem um flash de memória muito forte. Tem vários flashbacks, e se lembra de tudo o que aconteceu. Em choque, ele diz. Eu me lembrei, Iraê. Eu me lembrei de tudo. O Antônio La Selva. Ele mandou dar um fim em mim e sumir comigo, porque me pegou junto com a Irene. Eu e a Irene La Selva estávamos tendo um caso. Foi desse jeito que conseguimos dar o golpe na Aline. Iraê arregala os olhos e pergunta. E agora, Vinícius? O que você vai fazer agora que se lembrou da sua vida passada? Vinícius responde. Eu ainda quero me casar com você, Iraê. Mas antes, preciso consertar a besteira que fiz com a Aline. Eu tenho que ajudar ela a recuperar as terras que eu tirei dela. Iraê se surpreende com a atitude de Vinícius. E não demora muito, até que várias pessoas chegam ao local da audiência. A Aline aparece junto com Caio e o Dr. Rodrigo. Apreensiva, ela cochicha. Chegou a hora de resolver tudo isso. Finalmente chegou a hora dessa história toda ter um desfecho. Caio a abraça e fala. Nós vamos sair daqui com suas terras de volta no seu nome, meu amor. Confia, porque vai dar certo. Antônio encara a Aline de longe e, cheio de raiva, diz. Não vejo a hora do juiz dizer que essas terras vão ficar com a gente, Irene. Eu quero só ver a cara da viúva quando ele anunciar isso. Todos entram na sala. O juiz aparece e avisa. Dou por aberta a audiência, que definirá a posse das terras descritas no processo. Agora, chamo o senhor Antônio La Selva para dar o depoimento. Sem nenhuma vergonha, Antônio começa mentindo. Meritíssimo, a minha esposa me deu essas terras de presente no nosso aniversário de casamento. Acontece que a viúva se arrependeu da venda e tá acusando a gente de dar um golpe para conseguir as terras de volta. Ela e aquela juíza do primeiro caso estavam combinando para me ferrar e ficar com as terras. Aline tenta segurar a raiva que sente. Irene aparece logo depois e diz. Meritíssimo, eu e meu marido somos pessoas de bem. Nunca que a gente daria um golpe em alguém. Nós somos um exemplo de família e temos muitos valores. De repente, Petra invade o local e grita. Que valores? A senhora mandou acabar com o próprio filho! Nesse instante, todos encaram Petra e uma confusão enorme começa. Furiosa, Irene treme de medo e questiona. Do que você tá falando, Petra? Por acaso você está fora de si outra vez? Petra a interrompe e fala. Eu descobri tudo. O Ramiro confessou. Você pagou para cortar os freios do carro do Caio, para que o Daniel pudesse ficar com a sucessão. Só que o Daniel entrou na frente e foi no lugar do Caio. Quando escuta aquilo, Caio fica mais nervoso do que já estava e grita.
Eu sabia! Eu sabia que tinha dedo da Irene nisso. Mas é claro, ela é a única pessoa que queria acabar comigo naquela época. Cheio de ódio, Antônio encara a Irene e questiona. Então foi você? Como você pôde fazer uma coisa dessas com o próprio filho, Irene? Como você consegue continuar viva depois de ter feito isso? Irene chora mais ainda e diz: Não era pra ter sido assim. Não era. Eu não queria. O juiz fica de queixo caído diante da revelação. E, de repente, o delegado Marino entra no local e avisa. A Petra está certa em tudo que ela falou. Meritíssimo, eu vim aqui dar o meu depoimento. Eu tô perto de perder a minha esposa por causa desse homem. O Antônio La Selva mandou acabar com a minha mulher. Furioso, Antônio grita. É mentira! Eles estão mentindo! Eles estão inventando essa história pra acabar comigo! De repente, antes que Antônio pudesse dizer alguma coisa, Vinícius aparece no local e fala. Tudo o que eles estão dizendo é verdade. Eu digo isso porque também sou uma vítima do Antônio. Ele tentou acabar comigo quando me pegou tendo um caso com a Irene, esposa dele. Nesse instante, Antônio e Irene ficam de queixo caído e não acreditam no que vem. Em choque, Irene gagueja. Vinícius, é você? Meu Deus, como? Como é possível? Apavorado, Antônio diz. Não, eu não posso acreditar no que eu tô vendo. Isso é um pesadelo. O geólogo tá vivo. Não pode ser. Eu tô vendo um fantasma. Vinícius o enfrenta e fala. Eu sobrevivi. E estou aqui para confessar o golpe que eu e a Irene demos na Aline. Vim contar os detalhes de como enganamos ela para ficar com as terras. Depois, o Antônio me pegou nos lençóis com a mulher dele e mandou acabar comigo. Aline chora de emoção ao lado de Caio. Antônio surta mais ainda e grita. Tá todo mundo contra mim! Tudo isso que falaram é mentira! O juiz bate o martelo e fala. Após todas as provas e depoimentos aqui apresentados, determino que as terras do processo voltem para o nome de Aline Machado, ainda hoje. E que Antônio e Irene La Selva sejam presos em flagrante. Aline pula de felicidade e grita. Finalmente! Finalmente a justiça está sendo feita! Caio a beija e fala. Eu sabia que a gente ia conseguir, meu amor. Sabia! Irene continua em choque com Vinícius vivo. Mas antes que pudesse dizer algo, os policiais colocam as algemas e a levam para a cadeia com Antônio. Você acha que o Antônio e a Irene deveriam ficar presos para sempre? Você acha que o Vinícius combina mais com a Irene ou com a Iraí? Coloque seu voto nos comentários. Tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os dias novidades depois da novela.